Olá pessoal, vamos para a aula 141, revisando o conteúdo, que são testes de vestibular, tá? E vamos para a ficha 1. A ficha 1 fala do princípio da inércia, a força resultante de M vezes A, segundo a lei de Newton. Então, lei da inércia, primeira. Princípio fundamental, segunda. E a ação e reação, terceira lei de Newton. Então, é uma parte mais fácil, ainda sem aprofundar. Então a questão número 1 da Unesp São Paulo diz assim: analise a alternativa que apresenta o enunciado da lei da inércia, também conhecida como primeira lei de Newton. Qualquer planeta gira em torno do Sol descrevendo uma órbita elíptica do qual o Sol ocupa um dos focos. Isso é uma primeira lei, mas isso aqui é a primeira lei de Kepler, né? É falsa? Né? Não é a primeira lei de Newton. B. Dois corpos quaisquer se atraem com uma força proporcional ao produto de suas massas e inversamente proporcional ao quadrado das distâncias. Não, isso aqui é a lei da gravitação, não é a primeira lei de Newton. Tu vê que são coisas verdadeiras, mas não é a lei de Newton. A primeira lei de Newton é a lei da inércia. C. Quando um corpo exerce uma força sobre o outro, este reage sobre o primeiro com uma força de mesma densidade e direção, mas de sentido contrário. Tá certo, mas isso é a terceira, não é a primeira lei de Newton. D. A aceleração que um corpo adquire é diretamente proporcional à força resultante das forças que atuam nele e tem mesma direção e sentido dessa resultante. Tá certo também, mas essa é a segunda lei de Newton. Nota que questão chata, porque tem 4 alternativas que são corretas fisicamente, mas de acordo com o enunciado não. Bem parecido com o Enem, né? Enem às vezes dá mais de uma alternativa correta, mas apenas uma responde à pergunta feita. Aí só pode ser a alternativa correta. Todo corpo continua em seu estado de repouso ou movimento uniforme em linha reta, a menos que sobre ele estejam agindo forças resultantes não nulas. Tá aí a lei da inércia. O corpo tende a permanecer no estado que se encontrava, ou em repouso ou MRU. Então a primeira da Unesp e de Equador. 2. PUC do Paraná. Então primeira Equador. 2. Julgue as assertivas a seguir a respeito das leis de Newton. Primeira assertiva. É possível haver movimento na ausência de uma força? Questão de número 2. É possível ter movimento sem ter força? Sim. Qual movimento? O movimento retilíneo uniforme. No MRU não há, na verdade, força resultante. Pode ter forças atuantes. Mas se não tiver nenhuma força atuante, nenhuma, e o corpo estiver, então se não tiver nenhuma, FR é zero, e aí ele poderá estar em movimento. É verdadeiro, então é possível. 2. É possível, então tem que analisar tudo, haver força na ausência de movimento. Então ao contrário agora. É possível haver força na ausência de movimento? Então eu não tenho movimento, eu tenho repouso aqui, repouso. É possível ter força no repouso? Sim, basta ter uma força para cima e uma para baixo, numericamente iguais, que a resultante, o que importa é que a resultante seja zero. Então é possível que tenha força e não tenha movimento, que é o inverso da primeira pergunta. Então as duas são corretas até agora. Terceira, são 4 assertivas. A força que impulsiona um foguete é a força dos gases de escape que saem da parte traseira do foguete, à medida que o foguete expele gases para trás. Então, as forças que impulsionam o foguete é a força dos gases que escapam? Olha só, se eu tenho um foguete aqui, ó, e eu tenho aqui, ó, um foguete. O foguete expele os gases, então tem força sobre os gases numa direção e sobre o foguete ação e reação no sentido contrário. Então, as forças que impulsionam o foguete não é a que está nos gases, é a força... Então, ó, foguete faz força nos gases, gases faz força no foguete. Ele pergunta, a força que impulsiona o foguete é a força dos gases que saem da parte... É a força dos gases? Não, não é a força nos gases, tá? Então, por isso que essa 3 aí tá falsa, foi dada como verdadeira, tá? Mas olha,
A força que impulsiona o foguete é a força dos gases de escape que saem da parte traseira. Não, tá errado esse item. Tá? Na questão original, não sei se pediram anulação ou não, mas tá errado esse item. Nota, não é a força dos gases, tá? Porque eu tenho uma força que o foguete faz nos gases, que os gases fazem no foguete, terceira lei de Newton, tá? Então, não é a força que impulsiona. Tudo bem, ele deu como verdadeiro. O que a gente faz? Sei lá, né? Tem que ver como é que tu tá no dia, né? Foi dada como verdadeira. Eu considero essa daqui falsa, tá? Quarta, um par de forças de ação e reação sempre atua no mesmo corpo. Não, ação e reação atuam em corpos diferentes, como aqui, por exemplo. Então a quarta realmente, a quarta tá falsa. Eu diria que o gabarito seria 1 e 2, para mim seria A. Foi dada como C de Canadá, né? Até teria que procurar, porque às vezes tem mudança de gabarito, tá? Tem uma questãozinha aqui que há a discussão a número 2, tá? Mas foi dado C, eu discordo. Vocês entendem por quê? Porque ele tem que falar assim, ó, que ele fala da força que impulsiona o foguete. E a que impulsiona o foguete não é nos gases. Nos gases faz os gases ir para baixo. Tá? A força que impulsiona o foguete é a que os gases fazem no foguete. Beleza? Ação e reação. Questão número 3 da UDESC. Até é bom a gente discutir às vezes esse tipo de questão que tá errado, porque às vezes acontece, o elaborador não é tão cuidadoso. E aí eu não tenho que ter sorte de seguir o pensamento aí, né, às vezes errado, né, às vezes o aluno acerta errando, né, mas o aluno que é muito cuidadoso, como eu fui aqui, acabaria errando esse tipo de questão, tá? UDESC. A 3 da UDESC diz assim, um corpo repousa sobre uma superfície sem atrito. Sem atrito. Quando uma força constante de 1 newton paralela à superfície movimenta-o com uma aceleração de 1 metro por segundo ao quadrado. Então tem um corpo que sofre uma força de 1 newton, tá? 1 newton, e esse corpo aqui, ao sofrer uma força de 1 newton, ele acelera com 1 metro por segundo ao quadrado. Tá lá, essa é a aceleração. A força atua durante 1 segundo. A massa, portanto, do corpo é de quanto? Notem que nas respostas, quem tem o livro aí, Vereda Digital, na página 135, ela não está em o quê? Não está em quilogramas a resposta. Mas olha só, FR é igual a M vezes A. Dá uma olhada no que o elaborador explorou. Força resultante é de quanto? 1 newton. Massa é de quanto? 1 metro por segundo ao quadrado, vezes a massa eu não sei. Vou apagar aqui. A massa eu não sei. M eu não sei. A aceleração é 1 metro por segundo ao quadrado. Agora, notem que todas as respostas é 1. 1 por 1 dá 1. O objetivo dele não era achar o valor, o objetivo dele era fazer o seguinte. Nota que tem newton aqui e sobre segundo ao quadrado está no denominador. Então esse número que está no denominador, quando passa para o outro lado, vai ficar newton vezes segundo ao quadrado. E esse metro que está aqui multiplicando, vai para o outro lado dividindo. Então olha ali a unidade de massa. O quilograma é newton vezes segundo ao quadrado por metro. A alternativa B de Brasil. É uma maneira, uma análise dimensional com a massa. Questão número 4, vamos para a questão número 4. FUVEST São Paulo. A questão número 4 da FUVEST diz assim, um veículo de massa 5 kg descreve uma trajetória retilínea que obedece à seguinte equação horária. S igual a 3t ao quadrado mais 2t mais 1. Ele diz assim, em que S é medido em metro e T em segundo. O módulo da força resultante que age sobre o veículo é de quanto? Vamos lembrar, ó, aqui, ó, força resultante é massa vezes aceleração. A massa eu tenho que descobrir dessa função horária quanto vale a aceleração para descobrir a FR. Tá? Lembra da função horária? S igual a S0 mais V0 vezes T mais A vezes T ao quadrado sobre 2. Tá?
Então notem que só está fora de ordem. Ó, mas tem um termo que multiplica o t. Tá aqui, ó, V0 é 2. Tem um termo independente, que é o S0. E tem um termo aqui que tem t ao quadrado, que é a aceleração sobre 2. Então 3 é a aceleração sobre 2 é igual a 3. Portanto, a aceleração vale 6 metros por segundo ao quadrado. Se a aceleração vale 6 metros por segundo ao quadrado, tá aqui, matou a questão. FR é igual massa 5, aceleração 6. 5 vezes 6, a força resultante 30 newtons sobre esse corpo, tá? Vamos agora então tá aí, 4A de Argentina. Vamos então agora para a questão número 5, Federal de Minas Gerais. Uma pessoa está empurrando um caixote. A força que essa pessoa exerce sobre o caixote é igual e contrária à força que o caixote exerce sobre ela. Então a pessoa empurra o caixote, numericamente a força que a pessoa faz no caixote é igual que o caixote faz na pessoa. Foi isso que ele falou. Com relação a essa situação, assinale a correta. A pessoa poderá mover o caixote porque aplica a força sobre o caixote antes que ela possa anular essa força. Não. As forças não se anulam. Uma força é pessoa no caixote, outra é caixote na pessoa. Estão em corpos diferentes, então elas não se anulam. B. A pessoa poderá mover o caixote porque as forças citadas não atuam no mesmo corpo. Isso aí, B de Brasil. Barbada, né? B de Barbada. Tá? Vamos ver as outras. C. A pessoa poderá mover o caixote se tiver uma massa maior que a massa do caixote? Não, não é por causa disso. A pessoa terá grande dificuldade para mover o caixote, pois nunca consegue exercer uma força sobre ele maior que a força que esse caixote exerce sobre ela. Não, nada a ver. Nenhuma das alternativas acima. B de Brasil para 5, tá? Federal de Minas Gerais. Número 6, da UEL, tá? Estadual de Londrina, Paraná. Considere as seguintes afirmações. A resultante das forças que atuam num corpo que descreve um movimento uniforme é nula. Olha só, ele disse se o movimento é uniforme, ele não disse se o movimento é retilíneo uniforme. Cuida com isso. Se ele falasse, ó, olha a pergunta, a questão 6, assertiva 1. A resultante das forças que atuam num corpo em movimento uniforme. Movimento uniforme é MU. Qualquer MU. Então, a resultante no movimento uniforme é nula? Exemplo. Quer ver, ó? O MCU. No MCU, o MCU é um movimento uniforme? Sim, o MCU é um movimento uniforme. Agora eu pergunto, a resultante das forças do MCU é zero? Não. Como é que eu sei? Olha, o MCU tem aceleração. Todo corpo que possui aceleração possuirá o quê? Força resultante, porque FR é igual a M vezes A. Então tá aí. Agora, se ele falasse, temos um MRU, bom, aí a resultante ia ser zero. Mas como, ó, tu viu, faltou uma palavrinha para a assertiva estar correta. Se ele falasse que o movimento era retilíneo uniforme, aí a resultante das forças ia ser zero. Como ele não falou, ele só falou movimento uniforme, tá aqui, o MC é um exemplo que é uniforme, mas que existe força resultante porque MCU é um movimento que tem aceleração. Errada para essa. Então MU, movimento uniforme, não necessariamente é um movimento sem aceleração. 2. Dois corpos submetidos a forças resultantes iguais sofrem a mesma aceleração somente se possuírem a mesma massa? O que vocês acham? Ó, de FR igual a MA, a aceleração é igual a FR sobre E. Dois corpos sofrem a mesma força resultante. Beleza. Notem que se a massa for diferente, a aceleração será diferente, proporção inversa. Agora ele diz, dois corpos sofrem a mesma FR. Só terão a mesma aceleração se tiverem a mesma massa? Certo. Mesma força resultante. Mesma massa, mesma aceleração. Tá? Vamos para o item 3. O efeito final da força de ação exercida por um agente externo a um corpo é anulado pela reação do corpo a esse agente externo. Ele está dizendo, ação e reação se anulam. Não, ação e reação estão em corpos diferentes, tá? Então essa daí é a ficha 1, tá? Que é a nossa primeira parte, então, dos testes de vestibular.
tá bom? Então na próxima aula nós continuamos com a ficha número 2. Até a próxima aula, aquele abraço!